Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? E aí? Prontos para mais uma videoaula? Dessa vez eu vou iniciar as nossas videoaulas justamente com a videoaula 4 de produção de textos, tá certo? Vamos iniciar falando sobre artigo de divulgação científica. Nossa, prof, extenso. Sim. Aula ministrada pela professora Hildegarde. Então, eu vou fazer uso, tá, gente, do segundo bimestre. Eu vou iniciar ali na página 4, mas a teoria sobre o gênero textual inicia-se na página 6, tá certo? Então, só para falar aqui, o que vocês entendem por divulgação científica, a ciência mais acessível? O que vocês podem trazer de conhecimento de mundo de vocês, né, para que nós entendamos, principalmente quando diz a ciência mais acessível. Por quê? Né? De alguma forma, vocês já devem ter reparado o quanto o universo das ciências extrapolou, né, os limites de universidades e laboratórios e ganha a passos largos mais espaço no dia a dia da gente, né? Então, vejam só, conferências são exibidas via internet, artigos são publicados em jornais e revistas de maior circulação e alcance do público, livros de físicos teóricos alçados à categoria de best-sellers, tudo isso mostra a busca por aproximar a ciência do público não especializado. Agora, por exemplo, qual material ou qual suporte que vocês já, digamos assim, tiveram acesso e que traz justamente experiências ou informações de pesquisas que estão sendo feitas, né? E que causou certa curiosidade para vocês. Porque trata-se de algo que está sendo pesquisado, está sendo estudado na área tecnológica, da ciência, da biomedicina, enfim, e que é colocado para o público leigo, aquele público que não é especializado, não está atento digamos assim, ao que está acontecendo nesse mundo de pesquisas, mas que tem interesse. Qual seria a forma de vocês ficarem a par, né, dessas pesquisas, dessas inovações, por exemplo? Primeiro, eu quero que vocês entendam qual é o conceito de artigo de divulgação científica. Então, trata-se de um gênero textual que procura oferecer conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público, porque nem todos têm a especialização ou entendem termos técnicos que são próprios, né, de determinadas áreas do conhecimento, né? Por exemplo, uma pesquisa tecnológica, uma pesquisa, digamos assim, na área da medicina, enfim, né? Mas a gente tem curiosidade. Então, onde encontrar essas informações? Quem aqui falar na revista Galileu, né? Essa revista, ela traz informações que às vezes nos são apresentadas como curiosidades. Veja só o que diz nessa capa de revista da Galileu. Diz: a descoberta de um documento revive a polêmica. Jesus era casado? Veja, traz aí uma curiosidade. Causa naquele que está vendo uma curiosidade, mas por trás disso vem o quê? Vem toda uma pesquisa. Olha só quando ele diz: saiba o que a ciência revela sobre esses outros mistérios que o cercam. Qual mistério, né? Que cerca o quê? A paixão de Cristo. Então, percebam que essa forma de chamar a atenção, essa revista Galileu, ela é voltada mais para o público leigo. Agora, veja a diferença dessa outra revista que eu coloquei aqui ao lado. FAP, Revista Científica. Dança, Percepção e Micropolíticas do Corpo em Experiências Somáticas.
Revista de Artes da Faculdade de Artes do Paraná. Veja, já tem ali termos técnicos. Que termos são esses, né? Olha só, termos como experiências somáticas, né? Não é algo que você fala todo dia, que você encontra aí todo dia. Dança, percepção e micropolíticas do corpo, tá? São termos que, se você não estiver bem atento, você não vai saber o que significa. O contexto não te ajuda muito para esclarecer sobre o que está sendo falado, tá certo? Então, é justamente sobre isso que nós estamos falando. O artigo de divulgação científica é essa facilitação, digamos assim, essa aproximação, trazer para perto de públicos, de leitores que não são especialistas técnicos em determinadas áreas, para ter conhecimento do que está sendo feito e produzido e no que isso vai contribuir para a nossa vida, tá certo? Então, qual seria o objetivo de um artigo de divulgação científica? É divulgar, ou seja, fazer saber ao maior número de pessoas conhecimento acessível a poucos especialistas. Então, assim, procura-se atrair o leitor ressaltando algum aspecto curioso, engraçado, intrigante ou emocionante na pesquisa científica, que por muitas vezes é tão atrativo, né, para o público leigo, para o público que não tem tanto conhecimento específico técnico. Quais são as características desse gênero textual? Então, veja, o artigo de divulgação científica é escrito por jornalistas, pesquisadores ou estudantes da área de ciências e tecnologia. Utiliza as fontes originais da discussão, publicados em revistas, jornais e sites técnicos, tá? Para que a linguagem seja acessível ao público leigo, o autor do artigo faz uso, algumas vezes, de metáforas, de comparações, tá? Faz uso de quê? De recursos, né? De recursos de linguagem que facilite a compreensão do que quer ser dito, que quer ser passado através dessa pesquisa, né? Dessa informação facilitada para aqueles leigos, aquelas pessoas que não têm essa obrigatoriedade, né? Termos técnicos, por exemplo. Características, ainda falando de características, veja, o artigo de divulgação científica faz uso formal da linguagem. Geralmente utiliza traços de impessoalidade. O conteúdo se desenvolve a partir da articulação das informações coletadas em entrevistas com especialistas em livros, publicações ou sites da internet especializados no assunto. Sempre são utilizadas diversas fontes de informação. A utilização de termos técnicos típicos da linguagem científica. Então, gente, para falar de uma pesquisa, de um estudo que está sendo feito, realizado, né? Por exemplo, foi feita uma pesquisa sobre como eu descubro o nível de gordura que eu tenho, né, no corpo, né, o IMC. Como que isso foi feito? Como foi chegado até essa base de cálculo? Então, toda essa informação, tá, foi feita uma pesquisa, estudos que comprovam cientificamente como esse exame ele determina a quantidade de gordura no sangue. Mas essa informação, ela só vai ser compreendida por pessoas especialistas nessa área. Mas o que isso vai ajudar as pessoas leigas, as pessoas no seu dia a dia? É porque nós temos curiosidade de saber se estamos acima, né, do que é, digamos assim, considerado normal, que é aceitável, ou se nós estamos obesos, ou se não estamos, enfim. Então, eles trazem de uma forma, uma pesquisa como essa, que é muito importante para a saúde, mas traz de uma forma mais suave, mais leve, mais, digamos assim, mais próxima da realidade
das pessoas que estão trabalhando, que estão no dia a dia, que trabalham em outras áreas, né, em outras profissões, e que não estão atentos a essas pesquisas que são realizadas. Então, os textos, né, os artigos de divulgação científica, eles servem para isso, tá? Para facilitar aí por parte do público leigo. Então, a estrutura desse gênero textual, ela é muito parecida com o artigo comum. Então, ele traz lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você apresenta, no caso aí, a pesquisa em si. Você vai explicar, você vai contextualizar sobre o que está sendo pesquisado, o que está sendo estudado. E vai mostrar qual é a sua tese, qual é a sua linha de raciocínio, seu pensamento sobre esse estudo, tá? O que te levou, o objetivo e tudo mais. No desenvolvimento, você vai trazer argumentos que comprovem que a sua tese está correta. E, por fim, a conclusão são dados conclusivos da sua experimentação, da sua pesquisa, tá? Então, ele vai trazer dados, né, da conclusão que você chegou ao fazer todo aquele estudo, toda aquela pesquisa, né, científica, tá certo? Gênero textual, resumo. Então, após a gente ver aí um gênero textual como o artigo de divulgação científica, eu trago para vocês o resumo. Professora, mas o que uma coisa tem, né, linka com a outra? Justamente porque os textos de divulgação científica, eles tendem a ser muito extensos. Vocês vão ver que na apostila de vocês, na página 6, começa-se ali um artigo de divulgação científica que fala sobre abelhas vigiadas, que vai da página 6 à página 7, trabalha com imagens e vai até a página 8, tá? Então, ele é extenso, ele traz título, traz subtítulos, tá? Então, assim, traz imagens. Então, o resumo, ele é justamente aí, eu trago junto com o gênero artigo de divulgação científica, para auxiliar, tá? Justamente na compreensão, na delimitação das informações mais importantes de um gênero que tem aí uma extensão maior, tá? Então, vejamos quais são as características desse gênero resumo. Lembrando que esse material você vai encontrar na apostila do segundo bimestre, tá? Na página 14, e no caderno de atividades de produção de texto, a partir da página 2, você vai encontrar informações na página 2, 7 e 8. E sim uma recriação do texto que lhe dá origem. Muito bem. Depois, a natureza do resumo. Como saber que informações são mais importantes? Então, partimos do seguinte ponto. Qual é o objetivo do meu resumo? A quem o resumo se destina? Que tamanho deve ter o resumo? Então, gente, tudo parte do quê? De qual é o objetivo, tá? Quem é o meu público-alvo? Eu tenho que pensar quem vai ler esse texto, tá? Que tamanho, né, que esse texto deve ter? Dependendo do tamanho, é a forma que eu vou resumir cada vez mais o quê? As informações que eu vou colocar. Então, pessoas com objetivos diferentes farão resumos distintos. Se o objetivo de quem escreve é apenas destacar os conceitos principais do texto base, o resumo será mais sucinto, mais resumido e objetivo. No entanto, se a intenção do enunciador do resumo for apresentar de forma sintética todas as ideias principais e secundárias do texto base, o resumo será mais detalhado. Agora, a escolha do interlocutor,
né, de quem vai ler o meu texto, também interfere na seleção das informações do texto base. Certamente haverá diferenças significativas entre o resumo de um capítulo destinado a fazer um leigo se interessar por física quântica e aquele destinado ao estudante que precisa fazer a revisão do tema para uma prova. Por fim, um resumo pode ter a limitação de tamanho, como ocorre com frequência em concursos vestibulares. Se for exigido que o texto tenha até 10 linhas, por exemplo, é preciso se ater apenas ao que é essencial. Ah, professora, e o que é essencial? Essencial. Um bom resumo em relação ao texto base deve, primeiro, deixar claro que se trata da reescrita de outro texto. Deve apresentar as informações mais importantes de modo conciso, resumido. Ser uma retextualização do texto original e não uma cópia. Manter as relações estabelecidas entre as informações. Ser objetivo, ou seja, não fazer avaliações subjetivas. Sabe aquele ou seja? Então, esqueça. Manter-se fiel ao texto base. Ter autonomia permitindo ao leitor compreender as informações sem ter que recorrer ao texto original. Porque se o leitor que está lendo seu resumo tiver que pegar como base o texto original, me diz, o seu resumo teve o objetivo com o qual ele foi criado? Não, né? Então, o seu resumo, ele é bem feito, bem realizado, a partir do momento que quem está lendo não sente necessidade de buscar o texto original, o texto base, tá certo? Informações a serem eliminadas. Se eu estou fazendo um texto, eu quero ele conciso, objetivo, e eu não posso esquecer, né, determinadas partes do texto base, eu vejo o seguinte, eu elimino exemplos, eu elimino justificativas para uma afirmação, eu elimino explicações detalhadas, assim como eu elimino expressões, estruturas de palavras sinônimas ou explicativas, os apostos, né, da vida. Informações que podem ser facilmente inferidas, ou seja, a pessoa ao ler a informação automaticamente vai fazer um link com outra informação, tá? Sem necessariamente estar explícita no texto. Tudo que não se relaciona diretamente ao assunto principal do texto deve ser eliminado. E, gente, é isso. Eu disponibilizei para vocês no material lá de apoio os slides e peço que vocês, ao final de cada videoaula, né, não esqueçam de realizar a atividade que está no Produção Acadêmica. Eu tenho percebido que muitos não estão participando, então eu peço que vocês, né, retomem aí essa prática e façam as atividades. Eu fico por aqui, um abraço, bom final de semana. Não esqueçam de ver as outras aulas de literatura e análise linguística, certo? Um abraço, fiquem bem, cuidem-se.